Eu cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio, da Comunidade Cristã Pentecostal de Brasília. O Evangelho sem mácula, Jesus no centro e não o homem. Antes de nós lermos o texto, eu quero lhe fazer um pedido, que você compartilhe a mensagem. Você que já é inscrito, você pode curtir, você pode compartilhar e ajudar esse canal a crescer, tendo como meta e objetivo principal engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler um texto aqui, se encontra em Atos, no capítulo de número 3, verso de número 1 a seguir, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, ou por aquilo que aconteceu com aquele coxo. Olha que palavra tremenda, irmãos. Palavra tremenda. Nós estamos diante de um fato real, de um milagre real, não um milagre fictício. O texto diz que houve a cura de um coxo, alguém que estava à porta, uma das portas do templo, chamada de Formosa, a porta, e aquele homem era levado para pedir esmola. Ele era levado por alguém, com certeza alguém também era beneficiado pelas esmolas que aquele homem recebia. E a Bíblia diz que ele estava ali, a hora nona, 3 da tarde. Pedro e João estavam indo ao templo orar. Então aqui nós temos várias revelações nesse texto: oração, milagre, exaltação do nome de Deus. Mas o tema dessa mensagem é o remédio mais importante do mundo. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o remédio. Eu sei que a ciência, ela ajuda, e a ciência ela é de Deus. Nós temos médicos renomados, pessoas assim que têm contribuído muito para ajudar a sociedade, para cuidar de pessoas doentes. Por exemplo, aqui em Atos mesmo, o Lucas, né, o médico, ele que vai narrar isso, ele que vai relatar, Dr. Lucas convertido ao cristianismo, ao Senhor Jesus. Então a ciência ela ajuda muito. A ciência ela é uma ferramenta importante para ajudar o ser humano, para contribuir, porque nós sabemos que enfermidades elas trazem prejuízos não só no corpo físico, mas também na alma. Imagine uma pessoa que tem um câncer, por exemplo. Quando ela é diagnosticada por um câncer, ela fica atormentada. Eu já tive isso na minha família, né? Meu pai, ele já passou por um processo doloroso na época, acho que no ano de 2007, onde ele teve que passar por várias sessões de quimioterapia, radioterapia, e nós, a família, acompanhamos esse processo, porque quando alguém está enfermo, não só o paciente, não só o enfermo sofre, mas também a família sofre. E então nesse ano de 2007, quando meu pai teve esse problema, a gente passou também
dias ruins. E o remédio para essa doença, no caso a quimioterapia, no caso para o câncer, era a quimioterapia. E também a radioterapia, que era uma radiação ali na parte onde o câncer estava se manifestando e se alastrando. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, Ele é o remédio. Nós estamos diante de um fato onde um homem coxo, um homem que não tinha perspectiva para andar, pela ciência e pela biologia não tinha esperança nenhuma. Imagine alguém que é coxo de nascença, que nasceu já aleijado, que nasceu dependente de alguém para o levá-lo. E esse texto fala que Pedro e João estavam subindo a oração. O texto é bem claro, oração nona às 3 da tarde. E ali estava um homem, diz o texto, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava. Olha essa palavra aqui, implorava. Então ele estava implorando. Eu acredito que aquele homem não era só fisicamente doente. Eu acredito. Como pastor, também como estudante de psicologia e alguém que tem atuado nessa área já há muitos anos, de atendimento a pessoas doentes da alma. Este homem, ele não tinha só uma doença física, a alma dele também era doente. Porque imagine um homem pedindo esmola, dependendo de pessoas, sendo carregado por pessoas. Então esse homem tinha uma doença na alma. Não era só uma doença física, a limitação de andar. Porque o texto é bem claro, diz, ele implorava que lhe desse uma esmola. Pedro e João, fitando juntamente os olhos nele, disse, olhe para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Quando Pedro e João, eles são abordados por aquele homem, e eles chamam a atenção para que ele olhe para eles, ele imaginou que receberia alguma esmola, alguma moeda. Mas o texto é bem claro que vai dizer o seguinte, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro. Deixa eu fazer uma observação para você aqui. Prata e ouro, recursos da terra. Dinheiro. Vamos dizer assim, moeda. Com dinheiro nós podemos comprar comida, nós podemos comprar um medicamento, por exemplo, quem aqui tem plano de saúde, você tem recursos, você pode se consultar em um hospital melhor, dependendo da doença você pode fazer uma cirurgia, pode pagar. Então, recursos terrenos. Quem tem recursos terrenos, claro que, vamos dizer assim, ele vai ter mais facilidade nesse mundo natural. Aquele homem tinha limitações, ele tinha problemas de locomoção, era coxo de nascença. Eu acredito, eu falo como alguém que tem um pouco de conhecimento, que uma pessoa que tem essas limitações, ela tem problemas também emocionais, ainda mais pedindo esmola. Ele é alguém que depende da esmola para se alimentar, porque ele era mal visto na sociedade. Havia uma discriminação muito grande para pessoas com deficiência naquela época. Eles levavam em consideração pecado, maldição. Então, aquele homem vivia à margem, vivia oprimido, dependendo de recursos terrenos, e agora pede esmola a Pedro e João, e eles, fitando os olhos nele, e ele olhando atentamente, Pedro vai dizer, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso o damos. Ou o texto diz assim, e Pedro diz, não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Louvado seja o nome do Senhor. O melhor remédio é Jesus Cristo. Esse é o melhor remédio para a humanidade. Uma humanidade que está coxa, que está caída, que está prostrada, que está doente, que está dependente das coisas terrenas.
Você tem percebido como o ser humano ele é dependente das coisas terrenas? Por exemplo, quando falta comida em casa, alguns entram em desespero. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença, seja ela curável ou incurável, você entra em desespero e aí você procura o médico. Aí o médico, de repente, ele vai dizer para você que aquela doença tem cura, ou ele pode dizer que não tem cura, e você entra em desespero, entra em crise. Porque a dependência das coisas terrenas faz com que as pessoas fiquem adoecidas quando falta. Esse homem, ele está pedindo esmola para 2 discípulos de Jesus que estão indo orar, que estão indo falar com Deus. No momento oportuno, aquele homem está ali, e aquele homem agora, ele recebe uma revelação profunda, que quando Pedro vai dizer, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho aqui dinheiro, mas o que eu tenho, agora aqui, irmãos, isso é muito forte, o que eu tenho, a pergunta que eu faço é, o que você tem? Você pode ter todos os recursos, você pode ter todos os dinheiros, você pode ter todos os bens, é por isso que Jesus diz, buscai primeiramente o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que Jesus disse que não acumulemos tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Aquele homem está necessitando de algo físico, talvez até para sobreviver, para comer. Mas o que Pedro apresenta para ele, o remédio, que não é o dinheiro, que não é nada material, é Jesus. O que a humanidade precisa conhecer é Jesus Cristo. Ele é o remédio. Jesus cura, salva, liberta, restaura, transforma. Jesus ressuscita Lázaro, que já está há 4 dias morto, começando a entrar em estado, começando a ficar podre mesmo, usando a palavra bem popular. E Jesus ressuscita Lázaro. Então, esse homem que é costinascense, ele recebe de Pedro o melhor que alguém pode dar. Porque o melhor que eu e você podemos dar, o melhor que nós temos a oferecer não é ouro nem prata, é Jesus. Mas se nós não conhecermos Jesus, o que nós iremos oferecer para as pessoas? Você vai dar o remédio que você tem. E Pedro e João estão ali agora apresentando para aquele homem aquilo que eles estão vivendo. Porque ali está o ápice da igreja. A igreja começa ali, irmãos, em Atos 2. Ali já tinha acontecido várias experiências como o Pentecostes. Pedro está saindo de um momento onde almas estão se convertendo, e eles estão completamente tomados por temor e amor e experiência com Cristo, e agora ele fita os olhos e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Tomando-o pela mão. Tem momento, irmãos, que não só basta você falar de Jesus, você tem que pegar a pessoa pela mão e ajudar ela a caminhar. Sabia disso? E ele pega aquele homem, ele firma os tornozelos, firma os pés, e diz o seguinte, o texto: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Naquele momento, os recursos terrenos foram colocados de lado. Você percebe que quando aquele homem ele recebe o poder de Deus sobre a vida dele, que ele se levanta, que ele sente ali os seus pés se firmando, um homem que nunca andou, ouro e prata não significa mais nada para ele, porque ele conheceu agora, ele recebeu um remédio, ele recebeu a manifestação de Deus na vida dele, que é Jesus Cristo. E ele entra saltando, olha que coisa interessante, pulando, louvando, glorificando a Deus.
todos ficaram assombrados, assustados, atônitos. Meu Deus, mas é aquele que estava ali na porta, chamado Formosa, que todos os dias estava pedindo esmola e agora está andando. Porque não pode contestar, irmãos. O remédio chamado Jesus. Quando eu digo remédio, irmão, não estou usando o termo pejorativo, diminuindo Jesus, as coisas terrenas. Eu estou falando no sentido de cura. Porque remédio serve para cura. Jesus é a cura, Jesus ele restaura, Jesus ele transforma. Quando nós conhecemos Jesus, nossa vida passa a ter sentido, significado. Até um coxo que vivia à margem da sociedade, pedindo esmola, ele agora entra no templo louvando, adorando, glorificando a Deus. Ou seja, os recursos terrenos não têm significado. O significado maior para ele agora é o que ele está vivendo. A experiência que ele está vivendo é muito maior do que o ouro e a prata, a qual ele todos os dias estava ali dependendo. Então fica essa mensagem ao teu coração. Fica essa mensagem ao teu coração. Jesus é o remédio. O melhor remédio do mundo é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe o teu ministério, abençoe a tua família, o teu trabalho, te dando recursos, te ajudando, porque mediante a tudo que nós vivemos, Jesus é a nossa esperança. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, graças te dou, Senhor, nesse momento oportuno. Graças te dou por esta oportunidade de poder falar da Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar cada irmão, meu Deus, cada vida, cada pessoa alcançada por esta mensagem, que eles venham ser, meu Deus, libertos, curados, restaurados, porque o Senhor é o remédio que cura, que salva e que restaura o caído, o necessitado, o manco, o aleijado, o drogado, a prostituta, meu Deus, qualquer pessoa, Pai, a mais da sociedade, o Senhor é o único que cura a alma e que restaura. Então, seja, meu Deus, tributado ao Senhor toda honra e glória em nome de Jesus. Deus te abençoe.